Vamos fechar os nossos olhos, respirar suavemente, serenar nosso coração e a nossa mente, em busca do silêncio interior e de uma sintonia com o plano espiritual. Iniciamos essa prece em nome de Deus e pedimos a indispensável ajuda da equipe espiritual da Paula, para que os benfeitores permaneçam entre nós, assistindo-nos do início ao fim desse encontro, orientando-nos para a melhor interpretação e compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos que os mentores espirituais inspirem nosso palestrante, que ele seja orientado e envolvido em boas vibrações, e que as lições que nos serão apresentadas se transformem em ação decisiva para o nosso aprimoramento. Gratos pela oportunidade de aprendizado e crescimento, abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E assim te pedimos que em nossos corações permaneça a segurança do teu amparo e da tua misericórdia. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema é fé. Vai envolver amor, né, e muita confiança, principalmente nesses tempos que estão correndo, né? Então, eu utilizei aqui do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, do capítulo 18 da Gênesis, são chegados os tempos, e veja-se que a Gênesis foi publicada em 6 de janeiro de 1868 por Allan Kardec, né? E capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, é tempo de confiança. Nós, refletindo nos dias atuais, a gente vê a dificuldade que está em nós nos posicionarmos com segurança. Tudo parece tão frágil. Eu tenho conversado com pessoas e elas me dizem: eu não devia ter nascido nessa época. Eu devia ter nascido antes ou deixar para nascer depois. A única coisa que a gente não sabe é que a gente realmente quase que suplicou para estar nesse momento. Porque Jesus já no tempo que ele esteve aqui na Terra, ele já nos avisava que o reino de Deus está próximo. Inclusive se reportava aos apóstolos: ide e informai que o reino de Deus está próximo. E naquela época ele falava para nós a questão do coração, que do nosso coração saem os maus pensamentos, as nossas dificuldades, crimes, adultérios, né, que eles falam. E 2000 anos depois, Emmanuel nos diz que no fundo sombrio da individualidade há as mais terríveis tentações. Então, a gente observando 2000 anos, a gente vê como andamos pouco. E talvez, se nós acionarmos cada um no fundo do seu coração esse aspecto da fé e a compreensão do amor, talvez a gente consiga avançar muito nesse aspecto. Jesus nos falava então: ide e pregai que o reino de Deus está próximo. E com isso nós começamos a perceber, passados 2000 anos, que nós estamos inseridos numa lei de amor, principalmente quando nós nos atemos aos ensinamentos de Jesus, que nos são explicados, traduzidos, apresentados pela doutrina consoladora que é o Espiritismo. Então, vamos ver que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Em sua origem, o homem só possui instintos. Ao avançar, tem sensações.
e, ao se apresentar mais evoluído, exibe sentimentos. O principal sentimento, quando o sentimento está num ponto top, nós podemos dizer que é o amor. Sentimento nobre, olhem bem, que acaba com as misérias sociais. O espírito precisa ser cultivado, sendo que a riqueza futura depende do esforço atual. Os seres precisam compreender e praticar a lei de amor, que é a essência divina, e que esse amor cresce junto com a moralidade e a inteligência que o homem desenvolve. O amor acaba sendo a fonte que gera afeições sinceras e duráveis, colaborando para que os seres enfrentem as situações difíceis da vida. A lei de amor vai trazer o melhoramento moral de todos nós e a felicidade durante a vida terrestre. Se nos amarmos, em breve a Terra estará transformada. Na Gênesis, capítulo 18, em que nos fala que os tempos são chegados, e tem 2 tópicos. Um deles é a geração nova, as crianças que estão nascendo hoje, verdadeiros anjos. De uma maneira geral, a gente olha assim, é um encanto, é uma doçura. E sinais dos tempos. O nosso globo está, como os outros, sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, de modo paralelo, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Quando a humanidade se torna madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. As leis de Deus são imutáveis, porque seu pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente permanente que mantém a harmonia em tudo. O universo é um mecanismo imensurável, onde atuam incontáveis inteligências, subordinadas ao Criador sob suas vistas e de acordo com a grande lei de unidade. Que lei de unidade, né? Lei de amor, justiça e caridade. Inicia-se para os homens o período em que deverão fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Para tanto é necessário, mais que inteligência, a elevação do sentimento, que num ponto mais alto se traduz no amor, com a destruição do egoísmo e do orgulho que ainda subsiste em nós. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Tal movimento causará luta de ideias e não cataclismas materiais. As transformações da humanidade podem ocorrer de modo gradual, perceptíveis, somente após épocas consecutivas, ou mediante crises penosas, dolorosas, que arrebatam consigo as gerações e instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Em última análise, num aspecto microcosmo, é como a nossa vida. No meu tempo ainda era primário, ginásio, científico, clássico e depois faculdade. Eu sei que tem pouca gente aqui desse período. Agora é primeiro, segundo ciclo, depois faculdade.
Mas quando nós passávamos, e eu tive a entrada no ginásio, lá que eu dei uma tropeçada, eu queria ir no Julinho, e eu tive que fazer um pré-admissão. E aquilo para mim foi estressante, porque o meu pai contava que eu passava. Mas fora isso, depois dos 5 anos de primário, né, a gente encontra esse aspecto. Quando eu faço o ginásio, ou o segundo ciclo depois, ou o clássico e científico, tu tem que passar para a faculdade. E é motivo também de estresse. Nós estamos vivendo um momento desses. Nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E o que se pede? Que sejamos solidários, que respeitemos os outros, que tratemos os outros como irmãos, como nós gostaríamos de ser tratados. Então, a gente observa que depois desses períodos, com um certo sofrimento, existe um progresso, existe uma fase no aspecto material e moral em que acabamos assimilando. Olhem bem, há mais de 2 séculos ocorre esse trabalho de transformação do mundo dos encarnados com a interação dos desencarnados, até que haja outra vez estabilizado em novas bases. É como passou no vestibular lá e depois então tu começa a engrenar um novo estilo de vida, uma nova maneira de conduzir a própria existência, né? Até que haja outra vez estabilizado em novas bases, quando estarão mudados os costumes, caráter, leis, crenças. Numa palavra, todo o seu estado social. Encontra-se, portanto, a humanidade num período de crescimento moral, chegando ao estado adulto, onde a razão amadurece e lhe dá consciência de um destino mais amplo, além das limitações da vida corpórea. Perscruta o passado, busca o passado, conhece-se a si mesmo, começa a se observar, né? E projeta-se no futuro, a fim de descobrir num e noutro o mistério da sua existência. E é um trabalho individual. É algo assim que cada um de nós precisa penetrar nesse seu mundo interno, nesse fundo sombrio, como diz o Emmanuel, né, para que a gente conheça as nossas deficiências pelas nossas reações de intolerância, de raiva, sabe? E comece a trabalhar isso, porque se diz que o verdadeiro cristão ou espírita é aquele que estuda e que domina os seus maus impulsos, né? Então precisamos ter essa consciência. O Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Leva a certeza na imortalidade da fé. A alternância entre a vida espiritual e a corpórea para a realização do progresso até chegar à perfeição, conforme nos fala a questão 132 do Livro dos Espíritos. Muito mais digna da justiça do Criador, porque abre a nossa mente. Se nós tivermos só uma vida, o que nós vamos pensar se formos realmente espertos e inteligentes? É tirar o máximo proveito dessa vida. Mas se essa vida gerar consequências éticas, morais, para aí. O que eu fizer de errado eu vou ter que corrigir lá na frente. O que eu prejudicar o outro, eu vou ter que reparar. E vou ter que passar pela dificuldade para saber como é. Aí já é outra forma de enxergar o mundo. Então, nesse aspecto, quando tem essa visão espiritual,
evidencia a aberração, a limitação do pensamento materialista que circunscreve a vida humana em apenas uma existência. Prega a fraternidade assentada na fé racional, ou seja, nos princípios fundamentais: Deus, alma, futuro, progresso individual indefinido, perpetuidade das relações entre os seres. Se a gente prejudicar alguém, não pense não que a gente se livra dele nessa existência aqui. Se ele ficar magoado conosco, com aquela sombrinha, vamos ter que ver uma oportunidade, e às vezes leva séculos, para tu retificar. Às vezes não precisa nem ser com aquele, mas aquele tipo de sombra tu vai ter que trabalhar em ti. O progresso intelectual já alcançado representa uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Porém, a felicidade na Terra somente ocorrerá com o progresso moral, pois enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. Cabe a todos os espíritas o esforço de eliminar o egoísmo da Terra para que ela possa subir na escala dos mundos, mas que antes é necessário que todos o eliminem dos seus próprios corações. Estão próximos os tempos em que reinará a fraternidade entre os habitantes da terra. Então cairão por terra as barreiras que separam os povos, os antagonismos de seitas, e os homens aprenderão a viver como irmãos unidos numa mesma crença, fundamento mais sólido da fraternidade universal. Isso quer dizer que vai ter só religião e espiritismo? Não. Mas se nós formos num sepultamento hoje, o que nós víamos antigamente, que os pastores, os padres e as pessoas que faziam a encomenda lá, diziam que ia para o céu, que ia para aqui, para lá. Hoje não. Eu tenho ido e é bem praticamente nos moldes espíritas. Sem angústia, sem dificuldade, sabe, tem que encarar com naturalidade. Meu irmão, terminou uma etapa, tu entras noutra. Podem ver sepultamento. O Espiritismo também agora, que vai começar a brilhar para o mundo, está conosco há 165 anos. É nessa mesma linha. Ele vai alcançar, vai subsidiar as outras crenças com fé raciocinada, com a reencarnação. Entende? Então esse, sem violência, tal como Jesus veio ao planeta. Como é que Jesus veio? Ele simplesmente nasceu num lugar humilde, lançou uma ideia e a vivenciou, e cada um de nós que encontrar sintonia com essa ideia, se associa a ela. E quantos deram a vida quando sentiram essa ideia bater bem forte dentro de si, né? Sinais da transformação que está ocorrendo já são evidentes com a criação de inúmeras instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, propiciando reformas que se consolidarão à medida de uma predisposição moral mais generalizada, com a predominância da caridade, da fraternidade, da benevolência para com todos. A aceitação às ideias espiritualistas em detrimento das materialistas é outro sinal que vem refletir a necessidade de respirar um ar mais vivificante. O Espiritismo nasceu no exato momento em que a humanidade se encontrava cansada da dúvida e da incerteza, sendo acolhido pelos homens progressistas.
como a âncora de salvação e consolação suprema. A velha geração materialista cede lugar à geração nova, cuja madureza promoverá a renovação social, cabendo ao espiritismo, com sua tendência progressista e poder moralizador, secundar tal movimento de regeneração. No mundo como está se apresentando, se nós ficarmos só feitos à matéria, nós vamos balançar. Há necessidade de uma crença. E essa crença ela tem que nascer de um trabalho, de um estudo, de uma prática individual de cada um de nós. E Arthur Kandal, ele nos diz aqui num pequeno versinho: nunca te percas da fé. Mesmo largado e sozinho, quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Emmanuel nos define a fé como guardando no coração a luminosa certeza em Deus. Vejam bem, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ter fé é banir da vida o e se chover? E se não fizer sol? E se eu não conseguir ir? Então é tirar isso, é caminhar com a cabeça erguida sem olhar para trás e nem para os lados. É ter a convicção de que aconteça o que acontecer, o objetivo será atingido. Temos fé quando temos certeza absoluta que não estamos sós. Sabemos que uma mão nos guia, braços nos esperam e isso nos reconforta. Perdemos bênçãos porque no meio do caminho, principalmente se este for longo, começamos a questionar. Mas não é fácil para ninguém manter-se em posição de fé quando tudo parece contrário ao que se espera. As pessoas mais próximas de Jesus duvidaram. Pedro começou a afundar ao andar sobre as águas, porque ele estava andando tranquilo, de repente, mas está muito vento, eu vou cair, e afundou. Os discípulos todos entraram em pânico por causa de uma tempestade. Mesmo sabendo que o mestre estava do lado, e Tomé quis tocar a ferida com as próprias mãos para ter certeza que era ele mesmo Jesus. Somos assim nós, incrédulos, porque somos por demais materialistas. Fôssemos mais espirituais e nossa vida seria diferente. Quem só acredita naquilo que vê, só experimenta daquilo que vê. Quem acredita em Deus experimenta a diversidade de bênçãos que Deus coloca à nossa disposição. A fé é um exercício diário de confiança em Deus e é o resultado da convivência com Ele. Só que Deus não é um Deus que impõe. A nós cabe a busca. Quem já tem fé, planta em desertos e vê campos floridos. Quem não tem, peça que Deus dá com alegria. Em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40, Emmanuel nos diz: é tempo de confiança. E se baseia no ensinamento de Jesus, que diz: onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois:
Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores, avaliar o nosso desenvolvimento. Na atualidade dolorosa, nos diz Emmanuel, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Emmanuel nos fala também de lutas, conflitos, perturbações. E nos diz que, por vezes, é possível que te sintas à frente do mundo como se estivesses no mar tumultuado. Guarda-te na embarcação da fé e segue na rota que te cabe percorrer. Deus está no leme, age e confia. Mesmo Emmanuel também nos fala que devemos contar sempre com o apoio do Senhor, sem desamparar os irmãos da jornada. Conserva o tesouro de tua confiança na vitória do bem, convertendo-o em bênçãos de fraternidade por onde transites. A fé viva é o anjo que conduz as almas nobres da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, ensinando os homens a transformar o mundo em paraíso. E nos fala também de um agasalho, que diz que o aprendiz buscou o orientador e clamou agoniado: amigo querido, por que a contradição em que me vejo? Eu vivia tranquilo quando adquiri a fé, sentia a necessidade de me movimentar em direção aos outros, e depois de instalar a fé no coração, o sofrimento apareceu na minha vida. Se acumulei tanta confiança na divina providência, qual a razão pela qual tantas tribulações me acompanham? Momentos surgem nos quais me sinto em doloroso desespero. Por que tamanho contrassenso? O interpelado, entretanto, respondeu sem hesitar: filho, não te revoltes. A lei do Senhor é justiça e misericórdia. O Pai, todo sábio, não podia livrar-te da provação, como nós não fazemos o tema para os nossos filhos, que não podia livrar da provação, mas não podes negar, olha a importância, que a infinita bondade te amparou com apoio oportuno, a fim de que atravesses as tempestades de hoje com o agasalho preciso. Se nós formos avaliar direitinho, qual é o nosso agasalho hoje? Frente a essas dificuldades materiais, essa falta de entendimento que às vezes a gente está vendo,
é o estudo da doutrina espírita. Gente, essa doutrina vai florescer nesse novo mundo, vai levar essa fé raciocinada, como diz, para o mundo todo. A reencarnação, o aspecto ético, o aspecto moral, para o mundo todo. Portanto, meus amigos, se a vida é boa ou má, que importa, meu amigo? Assim foi sempre o mundo, e já do tempo antigo foi sempre a mesma vida. Há bons e maus, vá lá, grandes, médios, pequenos, cordeiros e leões, louros, negros, morenos, na subida e na descida. Se o rio desce ao mar, o mar ao céu se eleva, gotículas de luz a se esparzir nas trevas em ondas de outra espécie. E lá do próprio céu, nas cadentes estrelas, que não se cansa o olhar de tantas vezes vê-las, uma bênção nos desce. Se uma alma se amoralha em terreno egoísmo, cavando em torno de si as faces de um abismo, em próprio sacrifício, um outro coração às portas escancara, abriga alheia dor, conforta, nutre e ampara, em próprio benefício. Há em tudo uma lei que o mundo inteiro rege, uma única lei de um Senhor que protege os bons e os maus também. Uma lei soberana que a ninguém exime. Busquemos aprender nessa expressão sublime que surgiu em Belém. É paz, é mansidão, é rosa que trescala, ardente prece ao céu. O amor, base da vida. O amor que move o mundo, que vai desde o nadir ao zênite profundo. O amor que é Deus. Que Jesus nos abençoe e ilumine e que possamos ter muita confiança na nossa vida. Que assim